Cristão poderoso. Vem, Heitor, deitar aqui. Vem. Corre, deitar com a mamãe. Ai, meu Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para você que já se encontra aí do lado de lá da telinha, né? A paz do Senhor para o seu lar, para a sua família, para a sua casa. Hoje nós iremos falar sobre um lugar feliz, sobre as promessas prometidas que Deus tem para nos dar, né? Aquele que vencer, né, perante a presença do Senhor, irão herdar as bênçãos. E Deus tem muitas bênçãos que Ele promete fazer para conosco. Então hoje nós iremos falar sobre as bênçãos do Senhor para cada coração. Sinta à vontade, você que estiver entrando aí. Vamos orar uma oração prévia e daí estaremos entrando na palavra santa do Senhor, né? E preste bastante atenção na palavra santa do Senhor, porque ela servirá, né, de bênçãos para a sua vida, para a sua casa, né? E é isso aí, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, papai, em sua presença para te louvar, te engrandecer e te exaltar. Senhor, venha me perdoar pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelo meu jeito de agir, o meu jeito de se expressar, muitas vezes até o meu jeito de responder. Senhor, venha abençoar e guardar a cada vida, Senhor, que entrar neste aplicativo. Venha cobertar com teu sangue, Senhor. Venha trazer a grande proteção para os lares, para as famílias, Senhor. Oh, Jesus, vai de encontro, papai, a cada vida, papai, a vida que está viajando, Senhor. Este homem, esta mulher, Senhor, que está voltando para o seu lar, esse que está indo para o trabalho, que o Senhor venha guardar de todo mal, esse que viaja pelos ares, pelos mares, pelas rodovias, venha cobertar com teu sangue, venha trazer o grande escape, o grande livramento em nome de Jesus Cristo. Abençoa, papai, a todos os adolescentes, a todas as crianças, papai. Venha proteger com suas mãos santas, suas mãos poderosas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, uma oração prévia, mas depois da nossa palavra nós iremos orar mais um pouco. Sinta-se à vontade, pega aí sua Bíblia Sagrada em mãos, calma, Heitor. Pega a sua Bíblia Sagrada em mãos e vamos falar das bênçãos prometidas. Abra sua Bíblia Sagrada em Zacarias, capítulo 8, do 1 a seguir. Preste bastante atenção nesta palavra, que é bênção para a sua vida. Bênçãos prometidas. Depois veio a minha palavra do Senhor dizendo... do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e de meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Eis que salvarei o meu povo da terra no oriente e da terra do ocidente. E trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Em verdade e em justiça, assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes esta palavra da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desse dia não houve aluguel de homens e nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava e nem para o que saía. E por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará, e a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer à casa de Judá, à casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei uma bênção. Não temais, esforcem-se as suas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazendo mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá. Nestes dias não temais. E eis que as coisas deveis fazer, falai a verdade, cada um com seu companheiro, escutai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, e nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º mês, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo e alegria, e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa, suplicai a favor do Senhor, e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Palavra maravilhosa, né? Para os nossos corações, que são o que? As bênçãos prometidas, mas é para aqueles que for fiel até o fim, né? Enquanto você estiver fiel na presença do Senhor, Deus irá realizando as grandes obras em sua vida, né? Grandes coisas o Senhor pode fazer para ti, se você aceitar a Cristo, se você
reconciliar, né, com Cristo Jesus, ali você terá a salvação de Cristo Jesus e participará das bênçãos prometidas, né? Depois veio a minha palavra do Senhor nos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio da Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, o monte do Senhor dos exércitos, o monte de santidade. É saber que eu não posso comer. Desculpa, gente, é que meu filho veio me oferecer aqui umas coisas. Eu acho que eles acham que é apenas um vídeo, né? Mas eu peço minhas desculpas, né? Então, saber que nós iremos sair do mundo, saímos do mundo do pecado e viemos para uma cidade totalmente diferente, né? Onde nós vivamos, a gente está vivendo uma vida totalmente diferente, né, que é a das outras pessoas. As pessoas muitas vezes nos criticam, não sabem o que é que está acontecendo. É que o nosso ver modifica perante a palavra do Senhor, né? Nós ganhamos a grande transformação de Deus, e é como a gente saísse lá do mundo do pecado e viesse para uma outra cidade, para um outro lugar, porque o nosso lugar não existe essas coisas eu falo assim, não existe raiva, não existe xingamentos, né? A gente já tem um outro jeito de ser, uma outra maneira de viver, né, em Cristo Jesus. Por isso que se diz: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda na praça de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um o seu bordão. O seu bordão quer dizer as bengalas, pela muita idade, né? Então, ali nós iremos habitar em segurança, né? Nós poderemos caminhar pela cidade, caminhar pelas praças. Ali viverão felizes as crianças, ali não terá maldade, né? Porque hoje em dia, por mais que a gente venha sair, né, passear ali num passeio com as crianças, sempre acaba acontecendo uma discussão, ou você vê muitas coisas ao meio da rua, né? Mas no tempo de Deus será diferente. Por quê? Porque nós teremos paz, nós teremos alegria, ficaremos ali livres para andar, para correr, né? E protegidos por Deus, né? Então isso que vale a pena a gente estar no caminho do Senhor, porque por mais que nós passamos às vezes ali por lutas, dificuldades, Deus sempre dá um jeito, sempre dá uma solução, né, para conosco, né? Então aqui está dizendo ainda assim: assim diz o Senhor dos exércitos, que ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade, e as suas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão, né? Então as crianças irão brincar ali na rua, né? Brincar ali no pátio, nas praças, nas calçadas, né? Porque ali não haverá mais o mal, né? O mal já se foi, agora só restou ali o amor, né? O amor em Cristo Jesus para conosco. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos, né? Então ali nós ficaremos felizes, e Deus também, porque Ele gosta quando nós ficamos alegres, quando nós estamos felizes, né? Por quê? Porque Ele nos ensina o caminho que nós devemos caminhar, nós
nós somos educados, né, pelo Pai, para que nós venhamos ter uma vida de paz, amor e felicidade, né? Então ele nos educa para que a gente venha ter uma boa vida, né? Para que a gente venha ser educados, verdadeiros, usando a verdade, né? Que a gente não venha mentir, né? Que as pessoas não venham fazer o que é errado, né? Igual o mundo do engano, né? Então Deus faz com que não coloque que vai cair, não tem fundo. Então Deus nos ensina, né, para que nós venhamos ser os filhos dele, perfeitos, não com imperfeição, mas somos perfeitos em Cristo Jesus. Sabedoria Deus também pode te dar, a inteligência também é Deus que dá, né? Então é somente você pedir e ali você irá receber das mãos do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei ao meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. Então quer dizer que ele vai pegar as almas dele, que estão lá no mundo do pecado, perdida, vai trazer para o caminho dele, para que eles venham também habitar em segurança, para que eles venham habitar em Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e em verdade e em justiça, diz a palavra santa do Senhor para o seu coração. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todo vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes desses dias não houve aluguel de homens, e nem aluguel de animais, e nem havia paz para o que entrava, e nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro, que é a justiça de Deus, né? A justiça de Deus para com as pessoas, né? Então, nesse dia, não houve aluguel de homens e nem aluguel de animais, e nem havia paz. Não havia paz, por quê? Porque o inimigo estava no meio deles, né? Mas quando Jesus vai e tira você do mundo do pecado e coloca você no caminho de luz, tudo é modificado, aí surge a alegria, aí vem a paz, aí vem, né, coisas novas no seu caminho, as portas, aquelas portas que estavam todas fechadas, ela começa a se abrir, né? Então é algo maravilhoso, tremendo, que Deus faz em nossas vidas. Ele, enquanto Ele transforma, Ele vai te dando os presentinhos, dons espirituais, a visão espiritual, a audição espiritual. Ele te ensina que caminho que você precisa percorrer. É maravilhoso estar no caminho do Senhor, né? Aqui ainda está dizendo assim: mas agora não serei para com o resto deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará, e a vide dará o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. São as bênçãos para a nossa vida, que são as nossas colheitas, né? Aquele que plantou coisas boas irão receber as coisas boas, mas aquele que não plantou as coisas boas irão receber aquilo que plantou, né? Às vezes poderá passar um vento e não ter colheita, né? Por quê? Porque não soube plantar, né? Então aproveite enquanto a Bíblia Sagrada está te ensinando como você precisa efetuar o seu plantio, fazendo coisas boas para o próximo, para que você venha receber também as coisas boas de Deus, né? Então aqui também está dizendo assim: porque a semente prosperará, né? A vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, tudo novo, será tudo novo em nossa vida, né? Tudo novo,
Depois que você reconciliou, aceitou a Cristo, o seu velho eu se passou. Agora começa tudo novo, uma nova vida em Cristo Jesus, uns novos caminhos, umas novas portas, umas novas oportunidades, né? São novos presentes, são muita coisa boa que Deus tem para te entregar, mas você precisa permanecer no caminho de Deus. Você não pode deixar para o lado, né? Não pode desanimar ao meio do caminho. Você precisa se levantar e tomar uma atitude certa, né? Que é estar no caminho do Senhor. E há de acontecer a casa de Judá, a casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando os vossos pais me provocam a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém, a casa de Judá. Nestes dias não temais, né? Então, quando acontecer qualquer coisa sobre essa face da terra, se você estiver no caminho de Deus, não precisa temer, você não precisa aí ficar com medo, né, daquela situação que está ocorrendo no mundo. Por quê? Porque se os seus pés estiver dentro da casa do Senhor, Deus irá te proteger por essas coisas, né, que for acontecer. Eis que as coisas que devais fazer, falai a verdade, cada um com seu companheiro, né? Então, esposo, esposa, fala a verdade, né? Não esconde nada, fala, né? Se tem alguma coisa para falar, chega e fala, porque é melhor, né? Como tem aquele ditado, melhor uma dura verdade que uma falsa mentira, porque quando a mentira é descoberta depois, aí às vezes não tem retorno mais, né? Porque é melhor a gente escutar uma dura verdade, doer naquele momento e depois passar e ali haver o perdão, do que depois a gente descobre e daí depois fica aquela sensação ruim. Não que a gente não venha perdoar, a gente acaba perdoando, mas a gente acaba se afastando da pessoa, né? Então é melhor contar, né? Seja verdadeiro, cada um com o seu companheiro, executar juízo de verdade e de paz às vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, e nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas aborreço, diz o Senhor. Então, se ele está dizendo que ele se aborrece ao ver as pessoas mentindo, né, ou traindo, não faça isso, porque você estará o quê? Provocando a ira do Senhor para com a sua vida, né? Coisas poderão acontecer em sua vida. Por quê? Porque você mentiu, porque são fruto da sua desobediência, né? Porque aqui já está dizendo que Deus se aborrece perante a mentira, se aborrece perante as coisas erradas, né? Então, o que nós iremos fazer? Já que nós queremos a salvação, nós iremos se afastar das coisas mentirosas, né? E iremos permanecer no caminho da verdade, que é o caminho de Deus, né? Aqui ainda está dizendo assim: e as palavras do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, que jejum do 4º mês, e o jejum do 5º mês, e o jejum do 7º mês, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria, e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes a muitas cidades, e habitantes de uma cidade e irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar a favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e
poderosas nações buscarem em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor, né? Então, conforme nós iremos dar os nossos bons testemunhos, as outras pessoas também irá buscar o nome santo do Senhor, porque ele irá olhar pela sua vida e ver, né, que tudo aquele passado ficou lá atrás, que hoje você é diferente, que hoje você é feliz. Então eles irão também buscar a Deus, né? Porque Deus pode curar, Deus transforma, né? Deus dá alegria, dá paz, né? Renova o nosso espírito, né? Ele nos traz paz, ele nos dá alegria. Às vezes a luta é complicado, né? Dizer sobre a luta, porque a luta significa o nosso plantio. Muitas vezes nós plantamos chorando, mas acabamos colhendo sorrindo, né? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Valerá a pena você plantar, valerá a pena você muitas vezes passar por lutas, dificuldades, porque o amanhã Deus tem algo melhor para te entregar, né? Passamos por lutas, eu mesmo já estou passando, né, por algumas, né? Porque aqui a mulher pediu a casa, né? E pediu de vereda a casa, e nós vamos ter que se retirarmos daqui da casa, que ela quer a casa de volta, né? Então, eu também tenho que entregar, né, esse meu pedido a Deus, né, para que Ele venha preparar um novo ambiente para que nós venhamos se mudar, né? Então, é assim que funciona. Quando você está dentro do caminho do Senhor, o que é que nós precisamos fazer? Não é ir já direto arrumando a casa para morar, não. Você precisa dobrar seu joelho e pedir a direção de Deus. Deus, eu preciso de um lar para me ficar. O Senhor me ajuda a achar, ou o Senhor prepara uma casa que caiba dentro do meu orçamento ou dentro do meu salário, né? A gente precisa pedir para Deus, né? E ali Deus irá conceder. Aí depois que Ele arrumar para nós dobramos o joelho novamente e pedimos a confirmação de Deus para com a nossa vida. Aí, se é confirmado, vai vir certinho, né? O valor que você tem condição de pagar aquele ambiente, para então você pegar e se mudar. Aí é tudo preparado, né? Tudo calculado, tudo em cima do valor, para que você não venha passar ali por dificuldade. Então é assim que nós precisamos, né, orar a Deus. É assim que nós precisamos orar para que Deus venha nos abençoar. Então, às vezes, passamos sim por lutas em nossa plantação, mas o melhor será o dia da recompensa. Valerá a pena o esforço, valerá a pena a luta que a gente passa, porque no dia de amanhã será somente felicidade, né? Felicidade por quê? Porque você está dentro do caminho do Senhor, né? Agora, se você estivesse lá no mundo do pecado, aí poderia complicar alguma situação, né? Você não iria orar para ver se era aquela casa ou não, né? Às vezes alguma coisa poderia dar errado, né? E ali você poderia também acabar se machucando no meio do seu plantio, né? E ali, quando fosse colher também, ali não iria colher nada, porque não iria gerar frutos, né? Então, é somente a palavra santa do Senhor que nos ensina a caminhar o nosso dia a dia, né? Aqui ainda está dizendo assim: os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar a favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos, poderosas nações, buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar as bênçãos do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco
porque temos ouvido que Deus está convosco, né? Então, se eu falar que Deus está comigo e se eu permanecer no caminho do Senhor, outras pessoas irão ver pelo meu testemunho que eu tinha lá no meu passado, quem eu era no passado e quem eu sou hoje, e irá vir e irá seguir a Deus. Não sou eu, é Deus. É Deus que nos transforma. É Deus que nos transforma e nos dá uma grande oportunidade de vivermos mais uma vez, né? Com outros tipos de oportunidade, sendo escrevida um novo livro, ou melhor, tendo uma nova oportunidade de escrever a nova história da nossa própria vida, né? Então, é algo maravilhoso que Deus também quer fazer contigo, né? É o que fazer com que você venha ser transformado nas mãos de Deus, né? Saber que somente Deus é quem pode fazer isso para você. Então, se você permanecer no caminho do Senhor, as pessoas irão olhar lá no passado, as pessoas irão ver quem que era você no passado, e agora com Deus que você foi transformada, você agora já é uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Ali eles irão fazer o quê? Irão seguir o seu caminho. Por quê? Porque você traz bons testemunhos, porque você está no caminho do Senhor, você renunciou tudo aquilo que estava lá atrás e veio para o caminho de Deus, e aí você está feliz, aí você já está produzindo seus bons frutos, né? Então é isso que as pessoas irão vir também. Eles irão querer conhecer quem que é esse Deus maravilhoso que pode fazer tantas coisas boas em sua vida. Eles também irão querer as mesmas bênçãos. Então é aí que eles irão tomar a grande decisão de reconciliar ou aceitar a Cristo Jesus, né? Para que eles também venham a ser abençoados, para que aquela angústia, aquelas dores na alma, venha sair e venha trazer paz. Então são essas as palavras. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua família, em nome de Jesus Cristo. Permaneça no caminho do Senhor, porque grandes bênçãos o Senhor tem te prometido, e enquanto não for realizada todas essas bênçãos para a sua vida, você não irá descer à sepultura. Antes de descer à sepultura, Deus irá realizar tudo aquilo que Ele prometeu em seu coração. Todas aquelas coisas, né, que as irmãs das igrejas, né, orou e falou para ti que Deus iria te fazer algo para você, tudo isso irá se concretizar em sua vida antes ainda de você descer ali a sua sepultura, né? Então não se preocupe, né? As bênçãos irão chegando aos poucos, mas você precisa permanecer no caminho do Senhor, sempre em perseverança e vigilância, né? Ore bastante, faça o jejum, que grandes coisas estão para acontecer, e leia bastante esse livro, porque é um guia de salvação, é um guia de socorro para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Se vocês quiserem aproveitar a oportunidade, reconciliar ou aceitar a Cristo, aproveite agora. Já estarei apresentando a sua vida a Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, papai, em sua presença, para te adorar, para te exaltar, Senhor. Oh, Jesus, e muito obrigada, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigada pelo seu ensinamento. Senhor, vai de encontro a essas vidas, Senhor. Venha restaurar, papai, este lar. Venha restaurar esta família, Senhor. Venha cobertar com teu sangue, Senhor. Oh, Jesus, venha nos ajudar, papai, nesta grande noite. Venha, Senhor, suprir a cada necessidade de cada um, em nome de Jesus Cristo. E que se houver alguém para reconciliar, que o Senhor venha reescrever o seu nome no livro da vida,
vida, venha perdoar os seus pecados, venha iluminar o seu caminho, Senhor, venha trazer a grande proteção em nome de Jesus Cristo, e que se houver alguém para aceitar a Ti como seu único e suficiente Salvador para a sua vida, vai de encontro, Senhor, esta vida, Senhor, escreve, papai, o seu nome no livro da vida, Senhor, venha perdoar os seus erros, as suas falhas, o seu pecado, Senhor. Venha, Senhor, guiar os seus passos, iluminar o seu caminho, em nome de Jesus Cristo. Venha guiar e proteger o seu lar, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ajuda, Senhor, a cada um, Senhor, que me segue. Eu não conheço, Senhor, mas Tu conheces. Eu não sei, mas Tu sabes, Senhor. Vai, Senhor, de encontro a cada vida, Senhor, e dê a grande bênção e a grande vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, se você aceitou a Cristo, bem-vindo à vida. E você que não, que reconciliou, bem-vindo à nossa família, em nome de Jesus Cristo. E você que não tomou ainda a sua decisão, não se descuide, da sua vida. Tome logo a sua decisão, porque um dia não irá ter mais essa oportunidade, Busque a Deus enquanto há tempo, Então fica aí a palavra para o seu coração, Zacarias capítulo 8, leia e medita em casa, vê certinho, às vezes Deus pode te mostrar em outro tipo de sabedoria, às vezes Deus pode te mostrar em outro tipo de sabedoria, a palavra santa do Senhor para o seu coração. Cada um entende de um jeito, cada um ele mostra de uma maneira diferente, Às vezes, se você ler aí na sua casa, você poderá ter outro jeito, de entender a palavra santa do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Se vocês souberem, de alguma casa assim, não muito, também muito cara, assim, exageradamente, aqui em Cascavel mesmo, me avise que eu tenho somente até o dia 7 para sair daqui, E daí, quanto mais gente, souber e quiser até mandar pelo meu aplicativo, eu agradeço, Ao menos assim, as pessoas me ajudam também, porque daí senão eu vou ter que ficar andando também muito, Daí, se alguém de vocês souber, de alguma casa ir para alugar, aqui nas redondezas mesmo, que eu não queria sair daqui, Mas fazer o quê, Tem que sair, A mulher pediu a casa e é que ela quer aumentar o aluguel, e se for para aumentar, daí é melhor eu já pegar uma casa maior, Já que eu vou pagar um aluguel um pouco mais caro, daí então eu vou pegar uma casa maior, que aqui é pequenininho, E então vamos aproveitar a oportunidade de pegar uma casa maior, Assim cabe todos os meus filhos dentro e a gente fica mais feliz, Mas é isso aí, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, já tá marcado, tá? Já tá marcado, já enviei esse convitinho, olha aí no seu aplicativo, já tá marcado. Amanhã será somente oração e agradecimento a Deus, oração por intercessão, gente, Eu vou estar orando por intercessão, para que Deus venha curar você em nome de Jesus Cristo, através da oração por intercessão. Deus abençoe a todos vocês e se vocês souberem de alguém também para participar, compartilha, Compartilha, ali no aplicativo, para que as pessoas também venham, participar da nossa live e também receber a cura de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite e um bom descanso.